quais são os 5 principais erros que eu cometi na minha trajetória no day trade. Trajetória essa toda documentada aqui no canal Conta Real. Se você ainda não conhece o canal, vai ver os meus vídeos antigos aqui e vai ver que eu registrei todos os meus trades, todas as minhas descobertas, todos os meus erros e acertos para chegar até aqui. Então, para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Vamos falar desses 5 erros que eu não quero que você cometa também. Erro número 1, não planejar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente sabe que 95% dos traders perdem, se você está começando no day trade, você tem que saber o que você vai passar. Não é nenhuma novidade. Então, para você se tornar um desses 5%, você precisa de tempo, de dinheiro, você precisa saber que não é fácil, que não é mágico. Esse planejamento, por mais que eu tivesse sido avisada, eu não fiz. E a verdade, e isso vai ser um tapa na cara agora, é que se eu tivesse total consciência que eu iria perder tempo, que eu iria perder dinheiro, que eu iria passar por todo o perrengue que eu passei, talvez eu não tivesse escolhido ser day trader. Mas a gente não tem a real noção. A gente só vê a possibilidade de ganho, de alavancagem. Mas não é que a gente não foi avisado, né? Então, se eu fosse começar hoje, é claro que eu faria diferente. Eu iria me programar. Por mais que eu não tenha perdido muito dinheiro, eu perdi muito tempo, porque eu tinha que estar ali na frente do computador no horário comercial. E se eu estivesse fazendo qualquer outra atividade, eu estaria ganhando dinheiro, como foi o caso do mercado digital. Eu tive uma experiência o ano passado muito bacana, ou poderia ser qualquer outra coisa, na verdade. Se eu estivesse vendendo bala na rua, teria me dado um retorno imediato, que a gente não tem no início dessa carreira. Então, para você que está começando, não queria jogar esse balde de água fria, mas te prepara, porque mesmo que 5% consigam, eu te garanto que 100% sofreu. E a gente conhece as histórias, né, dos pequenos traders, dos grandes traders, de todo mundo sofreu, perdeu dinheiro, perdeu muito tempo. Mas agora que você sabe o que é day trade, você sabe as estatísticas, você sabe que é uma profissão boa, real. Eu sempre gostei muito pela liberdade, porque eu tenho 2 filhos, pela liberdade de tempo, pela liberdade geográfica, não preciso falar com ninguém, não preciso dar satisfação para ninguém. É a melhor profissão do mundo, mas precisa de planejamento. Você vai precisar desse planejamento para esse perrengue que você com certeza vai passar, mas que você pode minimizar se você souber aprender com os erros e com os acertos dos outros. Então, como eu não quero que você passe o que eu passei, veja esse vídeo até o final, tá? Porque é no final que está sempre o melhor. Erro número 2. Começar na conta real. Eu sei, esse é o nome do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, do canal Conta Real. É sempre assim que eu me apresento nos meus vídeos. E eu comecei sim na conta real. E eu achava que o simulador era só para estudo mesmo, mas que a gente tinha que treinar a emoção na conta real. Até que num determinado momento eu descobri as mesas proprietárias e virei uma entusiasta das mesas proprietárias. Quem acompanhou a minha trajetória lembra desse momento. Fui até garota propaganda de mesa proprietária, porque eu acredito de verdade que é uma forma, né, de não colocar o capital em risco. Eu hoje opero a mesa proprietária da Apex, que é uma mesa americana, uma mesa que paga em dólar, que tem muitos benefícios, mas eu vou deixar para fazer um vídeo só da Apex um outro dia, que é realmente excepcional. Vocês precisam saber que isso existe. Então eu já vou emendar com o erro número 3, que é justamente não conseguir identificar o meu próprio nível. Sabe aquela sensação de você achar que está preparado? Cheguei, consegui, descobri, está dando certo e não dava? Entregava tudo,
ganhava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta entregava, e a conta não fechava, e você falava, não, mas eu estou muito perto, já sei operar, e você acha que sabe, aí você aprende uma coisa nova, e você acha que sabe. Não saber identificar o seu próprio nível foi uma coisa que me prejudicou muito, porque eu sempre achava que amanhã, que semana que vem, que mês que vem ia dar certo. E aí não dava. E aí isso acabava com o meu emocional, eu ficava brava, eu ficava triste, eu ficava decepcionada comigo, porque eu não conseguia enxergar que eu não estava preparada, que aquele setup não era tudo aquilo que prometia. Eu não conseguia ver que eu era amadora, eu não conseguia me enxergar. E a gente vai vivendo naquela expectativa, expectativa, frustração. E eu vejo que isso é muito comum. Eu vejo isso aqui pelos próprios comentários. Todo mundo aqui dá lição, sabe tudo. Todo mundo aqui sabe operar, mas a conta não fecha. A estatística lá da FGV de 95% dos traders perdem, não fecha se está todo mundo falando que sabe operar. Então, muito cuidado com isso. Às vezes você sabe uma boa técnica, mas justamente uma forma de você saber se você está pronto para operar ou não, não é só o simulador. De repente, até fazer um teste numa mesa proprietária. E se você não passar, pode estudar aí mais uns 6 meses. Porque mesmo depois, quando você passar, você talvez não tenha um repasse. Pelo menos foi assim comigo e eu vejo que isso acontece. A pessoa passa e fala, pronto, minha vida está resolvida. E não é bem assim que funciona. Nem sempre o fato de você passar significa que você é um bom trader, mas já sinaliza que você está no caminho certo, sim. Já é um bom indicativo de que você sabe operar, sim. É uma outra pessoa avaliando, não é uma pessoa, né? Um critério, um sistema. Você tem algo que realmente comprova que você sabe operar. Você passou no teste. Isso já é um ótimo sinal. Bom, vamos para o quarto erro. O quarto erro é justamente escolher o day trade para começar. O day trade, gente, é a Fórmula 1. A gente já ouve esse termo, né? Não é novidade. Porque é o mais difícil. É alta performance, é para os profissionais dos profissionais. Imagina que você está começando numa empresa hoje e você começou e de estagiário você de nada, né? Você não sabe nada e vai para o cargo de diretor. Isso não existe. E talvez seja por isso que a gente apanha tanto. E aí você vai culpar o emocional mesmo, porque no momento que você precisa tomar uma decisão com pressão, na emoção, com rapidez, com agilidade, tem emoção sim, mas com técnica. O piloto de Fórmula 1 consegue dominar tudo isso. Mas é claro que para quem está começando é muito mais difícil, né? Então, assim, se eu fosse começar hoje, que dá para fazer um swing, dá para fazer um position, mesmo operar tempos maiores já ajuda muito, porque você não está tomando uma decisão ali nos 5 minutos, nos 2 minutos, vendo o gráfico em movimento, para cima, para baixo. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É bem complicado. De uma forma ou de outra, vai precisar estudar muito. Mas o swing, o position, eliminam aí, pelo menos, diria que 80% do emocional. Você não vai poder culpar mais o emocional. Você vai ter que se responsabilizar pelas suas atitudes. Bom, vamos para o quinto e último erro que eu cometi no day trade e que atrasou o meu processo, assim como todos esses erros atrasaram o meu processo, dificultaram a minha trajetória, foi não distinguir falsos gurus dos verdadeiros gurus. Que a gente entra no YouTube, no Instagram e tem de um tudo, né, gente? Tem de um tudo. E aí, como é que você vai saber quem é quem ali? No livro do Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo,
É uma entrevista, né? Quem não leu tem que ler, é leitura obrigatória. É uma entrevista com o diabo e ele fala assim, ele pergunta assim: como é que você faz para conquistar as pessoas? E aí ele fala assim: ah, é muito fácil. Eu faço elas serem alienadas, elas não pensarem por si mesmas. No meu último vídeo, por exemplo, nos meus últimos vídeos, eu entreguei ouro. Só que só quem terminou de escavar é que encontrou. Só quem se deu ao trabalho de escavar, o que eu quero dizer com isso? De pensar por si, ir lá checar se o que eu estou falando é real. Poucos se deram esse trabalho. Eu deixei uma mensagem, eu falei, quem prestar atenção vai entender a mensagem. Era justamente para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Porque você não pode acreditar em tudo que você vê na internet. É pensar por si mesmo, é ir lá pesquisar, ver se aquilo realmente funciona, ver se o que eu estou falando funciona. Se a Laine vira a chave mesmo. Porque aqui neste canal você vai me ouvir falar da minha mestra Laine. Então, acho que a lição principal que eu quero deixar e sempre tento deixar é: quer cortar caminho? Aprenda com os erros e com os acertos dos outros. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado e espero que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Um beijo!